Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laura, da Escola Euridice Ferreira de Mello. Hoje vou estudar um pouco com vocês sobre carta, vocativo e pronomes de tratamento. Vamos lá! Como funciona esse gênero? A carta de reclamação e carta de solicitação. Eles são textos persuasivos, pois o interlocutor tenta convencer o receptor da mensagem. Mas como assim convencer? Por que convencer? Outros dois questionamentos que eu tenho para vocês também. Por que reclamar? Por que solicitar? Quando você faz um pedido pela internet de algum produto, por exemplo, um tênis que você compra, ao chegar o seu pedido, você percebeu que ele veio sem um cadarço. O que você pode fazer? Você pode enviar uma carta de reclamação. Nessa carta de reclamação, você tem que tentar persuadir aquela empresa ou aquele vendedor de que você precisa daquele produto. Então lá você vai entrar com argumentos, assim como na carta de solicitação. Já a carta de solicitação, ela serve mais para você pedir alguma coisa boa para você. Na carta de reclamação, geralmente não é tão boa assim, não é mesmo? Então, na carta de solicitação, como exemplo, a gente pode utilizar os meninos que gostam de jogar bola na quadra. Para você utilizar a quadra, você precisa enviar essa carta de solicitação. Você manda o seu pedido, que será uma coisa boa para você, e aí se os seus argumentos forem bons, dependendo da resposta, vai ser bom também o seu resultado. Em relação à estrutura da carta, primeiramente, a gente tem que situar o leitor dela no espaço e tempo. O que é o espaço? O espaço é de onde eu estou escrevendo aquela carta. No meu caso, eu escrevo a carta de Palmas, Tocantins. Já o que é o tempo? O tempo é a data, mês e ano que você está produzindo aquela carta. É importante isso? Sim, por quê? Para você saber se aquele pedido é uma coisa recente, se você precisa de uma resposta imediata. Em relação ao assunto, no assunto você vai colocar o que você quer com aquela carta, sobre o que você quer reclamar, sobre o que você quer solicitar. Geralmente, o assunto da carta vem primeiro, que é para poder chamar a atenção do leitor, e em seguida você vai entrar com a sua persuasão, os seus argumentos, por que você precisa daquilo. Em relação ao vocativo, ele vai ser o chamamento, para quem que você está escrevendo aquela carta, com quem você vai estar falando. Que nesse caso é o seu destinatário. Quem é o destinatário? É a pessoa para quem você vai enviar a carta. Para quem escreve a carta, há a denominação de remetente. Se você está escrevendo a carta, neste caso, então, você é o remetente. Sempre que você utilizar o vocativo, ele vai vir seguido da vírgula ou então de 2 pontos, porque embaixo dele você vai decorrer o seu texto, vai escrever o seu texto, falar sobre o seu assunto, vai argumentar. Exemplo, senhores pais, viu aqui que eu utilizei o vocativo? Com quem eu estou falando? Com os pais. E o que eu coloquei depois dele? A vírgula. Poderia ser 2 pontos também. Logo em seguida, você vai escrever sobre a motivação, a justificativa. Por que você está pedindo aquilo? Por que você está solicitando? Nessa parte, você vai ter que entrar com seu poder de persuasão, vai ter que utilizar as técnicas e os argumentos. Logo depois, você vem com uma conclusão, você vai finalizar aquele texto mostrando para ele o porquê que foi importante aquele seu pedido ou o porquê que foi importante aquela sua reclamação. Depois, você vai se despedir naquela carta, utilizando atenciosamente, carinhosamente, mas sempre com muito cuidado, porque dependendo da pessoa, dependendo do destinatário daquela carta, a palavra que você utiliza aqui pode influenciar positivamente ou negativamente. Em relação à estrutura da carta, só retomando, foi isso que a gente conseguiu aprender até o momento. Primeiramente, você vai situar o leitor no espaço e no tempo, logo depois falar sobre o assunto, usar o vocativo, que é aquele chamamento, é o destinatário, a pessoa com quem você está falando. Depois a motivação, que é onde você vai persuadir o leitor da carta, tentar convencê-lo daquilo que você quer.
E depois a conclusão e despedida. Na carta é possível perceber bastante a utilização dos pronomes de tratamento. Ele vai vir aqui, junto com o vocativo. Vamos realizar a leitura do slide a seguir para vocês entenderem melhor. Esse modelo é uma carta de solicitação. Olha lá o exemplo, como eu disse para vocês. Primeiramente, ele está situando o leitor de onde está surgindo aquela carta, de onde aquele escritor fez. Palmas, 5 de setembro de 2020. O mês, pessoal, sempre tem que vir escrito por extenso, tá? Logo depois, ele coloca o assunto. Sobre o que se trata essa carta? Sobre a leitura de livro literário. Depois, ele utiliza senhores pais ou responsáveis. Senhores pais, lembra do exemplo que eu usei com vocês, do vocativo? É o chamamento, que é senhores, ele está chamando a atenção dos pais. Logo em seguida, ele usou o que ali? 2 pontos, certo? E depois ele vai em seguida, ele vai para o corpo do texto, que é onde ele vai mostrar as ideias dele e fazer o seu pedido, a sua solicitação. E ele já começa assim o texto. Solicitamos que o ou a seu filho ou a sua filha faça a leitura da obra A Ilha do Tesouro, de Robert Louis, que será utilizado no componente curricular de língua portuguesa. O trabalho terá início na quinta-feira, 10/9, e é muito importante que todos os estudantes façam a leitura deste livro, disponível em PDF na plataforma Palmas Homeschool. Aí ele já colocou a solicitação. O que ele queria? O que ele queria nesse texto, pessoal? Ele queria que os filhos fizessem a leitura da obra. Logo depois, ele já justificou por que eles teriam que fazer isso. Por quê? É muito importante que todos os estudantes façam a leitura deste livro. Em seguida, ele se despediu. Ele realizou a conclusão do texto e se despediu utilizando o atenciosamente. Tá vendo? E logo embaixo, ele colocou o nome, Maria das Graças Alves dos Santos. Já se identificou também, colocando a sua assinatura. O próximo texto já é uma carta de reclamação. Veja só. O padrão de escrita é o mesmo, olha só, a estrutura. Primeiramente, ele situa o leitor, Fortaleza, onde está sendo escrita aquela carta. Logo depois, ele coloca a data também, 7 de março de 2010. E ele já começa com o vocativo. Caro senhor, e com quem ele está falando? Gerente do supermercado Preço Bom. E já explica também de onde é, loja da Rua da Praça, que no caso de onde é esse senhor com quem ele está falando. Seguindo, há muitos anos nossa família é freguesa deste supermercado. Hoje, porém, estamos muito decepcionados com o atendimento de sua loja. Tá vendo? Como é uma carta de reclamação, ele já apresenta um descontentamento. É uma coisa que não é muito agradável. Lembra que eu expliquei para vocês aqui? Reclamar é bom? Não. Quando algo está bom, você elogia, acha bom. Agora, quando algo vai ruim, a tendência é você reclamar. Já é o contrário de solicitar. Geralmente, quando você realiza a solicitação, é para uma coisa boa, uma coisa importante, uma coisa mais interessante. Nesse exemplo que a gente está vendo agora, é uma reclamação, então é algo que não foi bom. Retomando o texto. Semana passada, no dia 2 de março, compramos um pote de 500 gramas de maionese. Que coisa! Que apesar de estar dentro da data de validade, está visivelmente estragada e cheirando mal. Ao mostrarmos a nota da compra e pedirmos a substituição do referido item ao funcionário, identificado como Armando Guerra, ele disse que a loja não tem nenhuma responsabilidade sobre a mercadoria que já saiu do estabelecimento. Então, pelas palavras e pelo argumento que ele utilizou, você percebe o descontentamento dele, a reclamação. Você acha que ele conseguiu convencer o dono do supermercado? Continuando o texto. Assim, gostaríamos de pedir diretamente ao senhor a substituição do produto ou a devolução do dinheiro pago pelo vidro de maionese, sob o risco de eu ou minha família nunca mais comprarmos em seu supermercado. Eu acho que essa reclamação dele foi bem convincente, hein? Logo em seguida, ele já dá a conclusão e já faz também a sua despedida, cordialmente, e coloca lá o seu nome, Eliane Aparecida dos Santos.
Vocês perceberam a presença dos pronomes de tratamento na carta? Viu como ela é bem marcante? Porque ela é quem diz com quem eu estou falando. Então, vamos ver mais um exemplo? Vamos ver os exemplos mais utilizados dos pronomes de tratamento? Olha só, Vossa Alteza, a gente utiliza a abreviatura VA. Para que serve? Para quem ela se direciona? A príncipes e duques. Vossa Eminência, para quem que ela está se direcionando? A quem ela fala? Cardeais. Vossa Reverendíssima, está se referindo a sacerdotes e bispos. Vossa Excelência, altas autoridades e oficiais generais. Vossa Magnificência, reitores de universidades. Vossa Majestade, se por acaso vocês fossem mandar uma carta para um rei ou uma rainha, no lugar de senhores, você teria que colocar Vossa Majestade. Vossa Majestade Imperial, para imperadores, o nome já é bem sugestivo. Vossa Santidade, ao Papa. Vossa Senhoria, tratamento cerimonioso. Ou Vossa Onipotência, que no caso está se referindo a Deus. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Só retomando novamente, estudamos hoje sobre carta de reclamação e carta de solicitação. Relembrando, o que são elas? São textos persuasivos. É texto onde você vai ter que trabalhar com convencimento. Você vai ter que convencer aquela pessoa a alguma coisa, ou algo que você reclamou e acredita que tem direito que seja reparado, ou então ao solicitar alguma coisa. Sua estrutura, temos que situar no espaço e tempo primeiramente, logo depois eu entro com um assunto sobre o que se trata aquela carta, depois eu venho com o vocativo, que eu estou me tratando a quem? Destinatário. Não se esqueça, sempre seguido de vírgula ou 2 pontos. Depois eu tenho sempre que colocar a motivação e a justificativa, que é onde eu vou utilizar os meus argumentos daquela carta. Para finalizar, a gente vem com uma conclusão e a despedida. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. Não deixem de acessar a nossa plataforma Homeschool. Até a próxima!